Fala, povo! Tudo bem? Professor João Batista de Oliveira mais uma vez com vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre uma banca interessantíssima, Fundep. Hoje é dia de falar sobre a Fundep. Muito bem, é claro que a Fundep é uma empresa altamente conceituada em todo o Brasil e eu poderia analisar questões com vocês de língua portuguesa, de história, de concurso na área administrativa, mas hoje especificamente vamos falar um pouco sobre a área da educação, bacana? Bom, primeiramente quero dizer para vocês que a Fundep não é tão diferente das outras bancas em nível nacional, mas ela tem algumas características importantes que eu gostaria de falar para vocês. Vocês que já conhecem o meu trabalho aí pelo YouTube, né? Ou às vezes vocês que já fizeram cursos presenciais comigo, talvez vão compreender muito bem isso que eu vou dizer agora para vocês. Se vocês que tiverem um pouco de dificuldade, aí me acompanhem lá no YouTube, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe com seus amigos, que com certeza você vai aprender muito aí, porque praticamente todas as semanas nós temos novidades aí para vocês. Muito bem, hoje quero falar sobre duas características importantíssimas sobre a questão da Fundep. A primeira característica a Fundep, ela é uma banca que cobra muito a questão da palavra modelo. Às vezes a palavra mesma, a palavra modelo, ela pode não cair, mas linhas de pensamento que equivalem à expressão modelo cai muito. E a palavra modelo, dentro de quaisquer áreas, ela é uma palavra positiva, mas dentro da educação é uma palavra negativa, porque nós não podemos modelar uma escola, nós não podemos modelar o processo ensino-aprendizagem, nós não podemos modelar praticamente nada dentro de uma estrutura escolar. Por quê? O que vale dentro de uma estrutura escolar é a realidade, né, que nós estamos inseridos nela, não uma questão do modelo. Então, expressões quando visam palavras que levam à linha de modelo, isso torna-se negativo dentro da área da educação. Outra coisa que a Fundep cobra muito também é a questão de você restringir o significado de alguma expressão. Normalmente, quando as questões pedem a negativa, né? A negativa nós vamos ver aquela alternativa que restringe o significado de alguém ou de alguma proposta, né? Ou de alguma coisa. Nós vamos falar sobre isso, vamos estudar um pouquinho sobre isso que eu acabei de dizer dentro de duas questões da Fundep. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Vocês poderão aí acessar os nossos vídeos aí no YouTube, você pode se inscrever. Acredito que você vai gostar bastante, porque nós temos muitas novidades lá, não só da Fundep, como de outras bancas também. Então vamos lá. A outra coisa que é importante ressaltar, vocês que já me conhecem já sabem o que eu falo a respeito de texto, proposição e alternativas, né? Todo o texto, ou ele fala bem de alguém, ou ele fala mal de alguém. Nenhum texto me faz perguntas. A pergunta está após o texto. Então, o texto, na verdade, ele não responde à pergunta que a banca vai te fazer. Ele é apenas uma informação, né, que a banca quis relacionar a algum assunto para te fazer uma pergunta sobre aquilo. Então vamos lá, Fundep, as orientações didáticas apresentadas nos PCNs, então vamos começar por aqui. Eu estou falando sobre o texto. Esse texto vai falar bem de alguém ou vai falar mal de alguém? Vai falar bem, por que vai falar bem? Porque nós não podemos falar mal dos PCNs, né? Apareceu uma expressão, né, sobre lei, sobre um autor, uma bibliografia, não se pode falar mal daquela entidade. Então, independentemente se o texto vai falar bem de alguém ou mal de alguém, quando nós chegarmos na pergunta, eu tenho que entender a pergunta para ver se ela é positiva ou se eu marco a negativa, legal? Sobre meio ambiente e saúde, né, afirmam que é necessário proporcionar uma grande diversidade de experiências e ensinar os alunos forma de participação para que possam ampliar a consciência sobre questões relativas ao meio ambiente e assumir de forma independente
independente, autônoma, atitudes e valores voltados à sua proteção e melhoria, ponto, fecha aspas, né? PCN, volume tal, 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 tal. De acordo com as orientações didáticas apresentadas, né, nos PCNs, para proporcionar as ações acima, é preciso. Ah, belezinha, agora já entendi. Então, o que é preciso para proporcionar uma coisa boa aos PCNs? É preciso coisa boa ou é preciso coisa ruim? É preciso coisa boa. Vou marcar a positiva ou vou marcar a negativa? Vou marcar a positiva. Esta positiva é a mais abrangente ou é a menos abrangente? É a mais abrangente, não é verdade? É aquela que restringe o significado de alguém ou a que não restringe o significado? É aquela que não restringe, a mais abrangente. Letra A. Observe o detalhe interessante. O exame das principais questões, o quê? Questões ambientais. Não que isso seja negativo, mas está falando sobre as questões ambientais que está restringindo o significado de um assunto, tá? Local e moradia. Local e moradia. Letra B. A consideração de quê? Do meio ambiente. Não que considerar meio ambiente seja negativo, mas é uma informação que está o quê? Restringindo. É apenas o meio ambiente, apesar de não haver a palavra apenas ali. Mas eu não vejo uma expressão mais abrangente, né? Que integra o meio ambiente e outras expressões. Uma das características fantásticas da Fundep, beleza? Letra C. A aplicação do enfoque disciplinar para que se consiga identificar o quê? Uma questão o quê? Ambiental. Ó, informação restrita, questão ambiental. Todas as três estão restringindo. Dá uma olhadinha na letra D. A constituição de um processo permanente durante todas as fases do ensino infantil e do ensino infantil básico. Então, quando se fala de durante todas as fases, né? Um processo permanente. Durante todas as fases do ensino infantil básico, incluiu a questão do estudo do meio ambiente, percebe? Por isso que a letra D, ela é a correta, por isso que ela é a mais abrangente. A letra A especificou sobre meio ambiente, a letra B especificou sobre questão ambiental, a letra C também questão ambiental, belezinha. Agora, a letra D de dado, ela fala todas as fases de um processo permanente do ensino infantil e básico. Esta, então, seria a mais abrangente. Agora vem a pergunta, como se acerta uma questão desse nível, visto que o texto fala exatamente sobre a questão do meio ambiente e saúde, percebe? Olha só, o texto fala sobre meio ambiente e saúde, o candidato bate o olho e pensa que tem que marcar alguma coisa sobre meio ambiente e saúde. Não! O texto é apenas um comentário que a faculdade fará sobre determinado assunto. O aluno, quando se busca uma alternativa correta, ele tem que marcar aquela que é mais abrangente. E como eu acabei de dizer, a Fundep tem esta característica de restringir, né? Ou de classificar uma expressão como mais abrangente ou como menos abrangente. Legal? Vamos passar então para a nossa próxima telinha aqui, tá? Para a nossa próxima questão e analisar uma alternativa em que nós vamos buscar a negativa, porque até agora nós pedimos para marcar a positiva. Uma outra questão da Fundep aqui, tá? Em relação à leitura. Ó, em relação à leitura, é incorreto. Bom, a questão anterior, ela pediu a positiva. A positiva é a mais abrangente, a que não restringe, né? Agora, está falando em relação à leitura, é incorreto. Então, a incorreto é qual? Aquela que restringe o significado, aquela que vai modelar alguma coisa, porque uma das características da Fundep, como eu acabei de dizer, de marcar questões incorretas como expressões que modelam algumas outras estruturas. Então vamos lá. Incorreto afirmar. Letra A.
A compreensão linear do texto diz respeito à capacidade de reconhecer informações visíveis no corpo do texto e construir com elas o fio da meada que unifica e interrelaciona os conteúdos lidos. Eu te pergunto, restringiu alguma coisa? Não. Falou bem de alguém? Falou bem de alguém. Então aqui eu não estou vendo nada de errado, nada de negativo. Letra B, a leitura é uma prática social, né, que envolve atitudes, gestos e habilidades que são mobilizados pelo leitor, tanto no ato da leitura propriamente dito, né, no ato de leitura propriamente dito, quanto no que se antecede à leitura e no decorrer dela. Falou bem da leitura, tanto no momento anterior, quanto no momento que está sendo constituída, né, quanto também no momento que é posterior à leitura. Então, não restringiu, não falou mal de ninguém, então essa questão é boa. Letra C. O trabalho com a compreensão de textos que está relacionado à leitura não pode, olha aqui, ó, não pode, aí é que está o detalhe, não pode e não deve ser começado antes que as crianças tenham aprendido a decodificar e a reconhecer expressão de quê? Modelo. Quer dizer, eu estou dando uma aula agora e explicando para vocês o seguinte: se aquela expressão de leitura, se aquele projeto de leitura, se eu não posso desenvolver aquele projeto, olha, não posso, antes que aconteça isso, eu estou então fazendo o quê? Modelando. Eu estou criando um modelo dentro da educação. Uma das grandes características da Fundep, quando ela busca a alternativa incorreta, normalmente esta alternativa é aquela que não só vai restringir o significado de uma expressão, como também aquela que vai modelar alguma estrutura dentro da própria educação. Então, não pode e não deve ser começado antes que as crianças tenham aprendido, mentira, pode sim, a decodificar e a reconhecer globalmente as palavras. Ponto. Essas duas capacidades fazem parte da capacidade mais importante, que é ler com compreensão, e são pré-requisitos para chegar a ela. Aí tudo tranquilo. O problema foi esse não pode aqui, que criou um modelo dizendo que estipulou que momento que você tem que ler ou que momento que você tem que desenvolver a leitura. Eu vou desenvolver a leitura dentro do meu processo de leitura em que momento? De acordo com a realidade da minha escola, de acordo com a realidade do meu aluno, né? De acordo com o momento, o que o momento propiciar para eu fazer é o que eu vou fazer e não criar um modelo dentro de uma estrutura de leitura. Legal? Letra D. Produzir inferências implica, muito cuidado. Fundep ama este verbo implica. As pessoas normalmente quando veem este verbo implica, elas pensam que é um verbo negativo. Implica vem de implicar. Nossa, essa menina é muito implicante. Não é nesse sentido, tá? Aqui nesse sentido, produzir inferências implica ler nas entrelinhas. Significa ler nas entrelinhas. Este verbo aqui é um verbo altamente positivo dentro da área da educação e Fundep ama esse verbinho aqui. Compreender, né? Os subentendidos, os não ditos, realizando operações como associar elementos diversos presentes no texto ou que fazem parte de uma vivência do leitor para compreender informações ou inter-relações, né, entre informações que não estejam explicitamente no texto. Bom, hoje então nós vimos duas questões de análise da Fundep, lembrando, uma pede a positiva, a outra pede a negativa. E volta só para finalizar. A Fundep é uma banca que normalmente, quando você vai marcar a correta é aquela mais abrangente, que não faz acepção de pessoas e coisas, né? Ela segue muito esta linha de pensamento também, porque isso é normal nas bancas, e normalmente, quando ela pede a negativa você vai marcar aquela que vai modelar alguma expressão dentro da educação.
Para finalizar, modelo é uma palavra positiva em todas as áreas, mas na educação, modelo é uma palavra negativa. Fiquem atentos, isso cai muito em prova da educação, beleza? Gostou? Então compartilhe com seus amigos, acesse o nosso canal aí, se inscreva no nosso canal. Praticamente todas as semanas temos vídeos novos aí e quaisquer dúvidas estamos à disposição. Bacana? Um grande beijo aí. Abraço, tchau, tchau.